Saudações, queridos alunos. Meu nome é Hugo Filardi, sou professor de Direito Processual Civil 1 da Faculdade Nacional de Direito e estou dando início a mais uma sessão, mais uma aula dentro do nosso semestre letivo. Estamos falando sobre processo. Tive a oportunidade de mencionar aos senhores que a natureza jurídica do processo é de relação jurídica de direito processual, né? Processo, ele se materializa numa relação jurídica processual e essa relação jurídica processual tem algumas características que eu gostaria de abordar com os senhores. A primeira característica relativa à relação jurídica processual é a autonomia. A relação jurídico-processual ela é descolada da relação jurídico de direito material que enseja que o jurisdicionado busque o poder judiciário. Uma coisa é a relação jurídica, é a relação que existe no plano dos fatos e a transposição dessa relação que existe no campo dos fatos para a seara processual, ela tem uma autonomia necessária, há um descolamento entre a relação de direito material e a relação de direito processual. Essa autonomia, como eu já tive a oportunidade de mencionar aos senhores, ela foi alvo de uma tese do Bülow, um jurista alemão, que em 1868 concebeu uma teoria que consagrou de uma vez por todas a autonomia da ciência processual e a autonomia da relação processual ante a relação de direito material. A segunda característica que eu gostaria de abordar com os senhores relativa à relação jurídico-processual é a natureza pública da relação jurídico-processual. O direito processual, ele, naquela divisão, naquela árvore clássica de ramos do direito, entre direito público e direito privado, o direito processual ele está afiliado, é uma das espécies de exemplos, né? Uma das espécies de áreas do direito público. Né? Então, há necessariamente um papel de preponderância, de destaque do Estado na condução desses ramos do direito, e o direito processual ele se insere, sim, dentro do ramo de direito público. Aos meus alunos mais antigos, que já tiveram a oportunidade de estar comigo em outras sessões, em outros cursos, essa divisão de ramos de direito, essas árvores de direito público, de direito privado, estão um tanto démodé, né? Essa classificação ela só funciona para efeitos metodológicos. No plano prático da aplicação do direito ao caso concreto, essa divisão ela, há muito mostra-se superada. Então, nós temos visto uma caminhada do direito processual rumo à utilização de fontes que são inegavelmente de direito privado. Né? Eu posso ilustrar aos senhores aqui a questão dos negócios jurídicos processuais dentro de uma relação jurídico-processual. Então, as partes praticam um ato, praticam um negócio jurídico que afeta a relação jurídico-processual. Então, as partes de comum acordo, elas podem estipular a divisão do ônus da prova, elas podem estipular a não utilização de determinados recursos previstos em lei. As partes de comum acordo podem pactuar com a inversão de fases processuais.
Então, há uma inegável aproximação da ciência processual do campo do direito privado. Como há também uma inegável influência do direito público em diversas searas privadas. O ramo do direito do consumidor, por exemplo, é inegavelmente um ramo de direito privado que tem uma interferência muito clara de regras de direito público. Então, só retomando, fica evidente que a relação jurídico-processual ela possui natureza pública, ela possui regras estabelecidas através do sistema normativo. O Código de Processo Civil estabelece rotinas, estabelece calendários, estabelece fases processuais e atos processuais que encadeados dão um tônus adequado à relação jurídico-processual, mas não posso deixar de lembrar aos senhores que cada vez mais existem também elementos que são incorporados à ciência processual que têm matriz, que têm origem no direito privado. Bom, seguindo, lembro de ter dito aos senhores de que o processo, a relação jurídica processual, ela se desenvolve através de procedimento, né? E esses procedimentos possuem ritmos diferenciados de acordo com imposições normativas, imposições legislativas que pressupõem uma maior aderência a cada tipo de tutela que está sendo pretendida pelos jurisdicionados. E me lembro de ter dito aos senhores que esses procedimentos que se desenvolviam através de ritmos, rito e ritmo são sinônimos. E aí há quem gosta de música sabe que toda composição musical ela é um ato complexo e ela é concebida através do encadeamento de notas musicais. E os ritmos, eles são criados através da repetição ou da passagem contínua de determinadas notas musicais num grupo de músicas, né? Transportando para a ciência processual a valiosa lição musical. Os atos processuais praticados dentro de um processo, de uma relação processual, através de procedimentos, esses atos processuais eles têm uma complexidade que permitem com que o processo seja visto de maneira dinâmica, de maneira caleidoscópica, segundo alguns doutrinadores, conforme já havia mencionado aos senhores. Então, uma das características da relação jurídica processual é a complexidade. É o encadeamento de atos processuais complexos, de atos processuais que dependem da participação e da cooperação dos sujeitos do processo, que permitem que o processo seja um instrumento de exercício do direito de ação e de entrega da tutela jurisdicional. Esses atos, além de complexos, eles são progressivos. Por que eles são progressivos? Esses atos processuais encadeados, praticados dentro de uma relação processual por intermédio de procedimentos, esses atos processuais, eles têm um objetivo, um norte específico, que é a entrega da tutela jurisdicional, é a prolação da sentença. É com a sentença que o Estado juiz pacifica socialmente relações conflituosas. E a partir
dessa colocação, nós tendemos a afirmar que os atos processuais, eles são praticados no sentido de serem progressivos e tendentes a atingir o fim maior da relação jurídico-processual, que é a entrega efetiva da tutela jurisdicional, que é o clímax. A relação processual, ela é concebida através de atos progressivos tendentes ao atingimento de um clímax. Que clímax é esse? O clímax é a prolação de sentença. A prolação de sentença nada mais é do que o ato no qual o Estado juiz entrega de forma efetiva a tutela jurisdicional que lhe é pleiteada pelo jurisdicionado dentro de uma relação processual. Uma outra característica da relação jurídico-processual é a unidade. Eu falei aos senhores que os atos processuais, por mais que nós consigamos, em algumas situações, isolar fases do processo, por mais que nós consigamos, de certa maneira, estancar, de repente, momentos processuais dentro de uma relação jurídico-processual, é inegável que esses atos encadeados, esses atos processuais encadeados, eles tendem a gerar um sentimento de unidade aos sujeitos de uma relação processual. Não há, por mais que nós possamos agrupar atos em atos postulatórios, atos probatórios, atos decisórios ou atos de saneamento, e a gente vai ver isso mais à frente quando a gente tratar do detalhamento do procedimento comum dentro de um processo de conhecimento, todos esses atos, eles têm um sentimento de unidade. Eles são praticados dentro de uma única relação jurídico-processual. Essa relação jurídico-processual ela não é desmembrada, mesmo com a existência de fases, de momentos dentro da relação jurídico-processual em que se concentram atos de uma natureza e em um outro momento atos de outra natureza. Então, no procedimento comum, dentro do processo de conhecimento, os atos de natureza postulatória, eles normalmente são praticados na fase inicial do procedimento. Os atos de natureza probatória são iniciados, eles são praticados num momento logicamente antecedente à prolação de sentença. O que não significa que eu não possa ter atos postulatórios no momento antecedente à sentença e que eu também não possa ter atos de cunho probatório no momento inicial do caso. Então, por mais que você tenha uma organização processual e por mais que você possa classificar fases dentro de um procedimento, dentro de uma relação jurídico-processual, é inegável que esta relação tem um senso de unidade. É inegável que esses atos são praticados, atos encadeados, dentro de uma única relação jurídico-processual. Concluindo as características da relação jurídico-processual, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para a concepção triangular de processo. A concepção triangular de processo, e aí vocês podem mentalmente, quando estiverem assistindo essa aula, desenhar um triângulo. Desenhem um triângulo cujo o vértice desse triângulo é o Estado juiz e nas duas pontas de baixo do triângulo nós temos autor e réu. Não posso fazer assim, né? Autor e réu.
Então você tem Estado juiz, autor e réu. Como autor e réu se relacionam o tempo inteiro, seja através de negócios jurídicos processuais, seja através de transação, seja através de atos de sujeição mútuos, a relação ela adquire uma feição triangular. Desculpem o meu assovio. Essa parte não ficou legal da gravação, não vocês relevem, tá? A falta que faz no quadro negro. Mas também vocês estão sendo brindados com essa vista aqui maravilhosa dos estúdios Bela Vista. A relação jurídico-processual, ela tem uma concepção triangular. Por quê? Nós já falamos aqui em cooperação entre os sujeitos do processo, já falamos aqui do princípio da colaboração ou da cooperação. E existe uma necessária comunicação, existe um necessário diálogo para que o processo seja um instrumento efetivo de resolução de questões levadas ao judiciário. Existe a necessidade de diálogo entre os sujeitos do processo. E esse diálogo que existe entre o Estado juiz e as partes, e diretamente entre as partes, faz com que o processo adquira uma concepção triangular. Durante muito tempo, a concepção triangular ela foi rechaçada no sentido de que essa concepção não seria triangular, ela seria angular, porque toda a ciência, toda a relação processual ela é calcada entre atos praticados por uma parte, juiz, e atos praticados pela outra parte. Num contexto de democracia processual e num contexto de cooperação entre os sujeitos do processo, essa visão angular fica muito superada. E por isso que modernamente entende-se que o processo, a relação jurídica processual, ela tem uma característica de triangularidade, ela tem um viés, ela tem uma concepção, ela tem uma formação geométrica de triângulo, justamente para evidenciar a necessária e o inafastável dever de colaboração e de diálogo entre as partes. Para caracterizar bem a questão da autonomia entre a relação jurídico-processual e a relação jurídico-material, eu queria deixar claro para os senhores que essas relações jurídicas, elas tanto são diferentes quanto elas têm objetos diferentes, né? O objeto da relação jurídica de direito material é o bem da vida que se pretende se tutelar. Se eu tenho uma questão envolvendo a necessidade de uma internação de um paciente em estado grave de Covid. Eu tenho um plano de saúde, não quero ou opto por não ingressar no Sistema Único de Saúde, busco uma opção de um hospital particular e essa opção não é, de certa forma, atendida por uma série de razões, que não vem a caso aqui, mas elencando, poderia ser falta de leito, poderia ser o hospital poderia ter optado por um tratamento em casa, enfim. O bem da vida tutelado nessa relação jurídica de direito material é a minha saúde, ou a saúde do meu cliente,
né? O objeto, transportando isso para a relação processual, tá? O objeto da relação jurídica de direito processual não é o meu bem-estar, não é a vida, né? Não é o meu atendimento. Não. O objeto da relação jurídica de direito material é o mérito da causa, é o mérito do processo, da relação jurídica processual, que se materializa com o pedido. E o pedido é um pedido formulado, direcionado ao plano de saúde ou ao hospital, para que o hospital disponibilize leitos. É diferente. O pedido não é para que a minha saúde fique bem. O pedido é para que haja uma disponibilização de leito. Então, a transposição dos objetos no plano material para o plano processual, por si só, evidenciam a existência de relações jurídicas autônomas. Avançando na nossa matéria, eu lembro de também ter dito aos senhores, e aí mais uma vez sou obrigado a recorrer ao Bilow, que criou a teoria dos pressupostos processuais. E a teoria dos pressupostos processuais, a gente vai começar a falar dos pressupostos processuais. O que são os pressupostos processuais? Os pressupostos processuais nada mais são do que requisitos mínimos necessários impostos por lei para que uma relação jurídica seja instaurada de maneira válida e regular. Relação jurídica esta de cunho processual. Então, o legislador ele estabelece alguns requisitos que são requisitos indispensáveis para que o Estado juiz consiga, desde que preenchidos esses requisitos, entregar uma tutela jurisdicional de mérito. A tutela de mérito é aquela tutela que efetivamente resolve o objeto litigioso colocado em juízo. Cada vez mais a ciência processual tenta espancar ou tenta afastar a prolação de decisões artificiais ou aquelas decisões que se utilizam de estratagemas processuais para não enfrentar as situações que efetivamente merecem ser enfrentadas pelo Poder Judiciário. Com o objetivo de impedir que o Poder Judiciário seja levado a decidir de maneira lateral ao mérito das causas, aos pedidos efetivamente formulados, é que existem as condições da ação e os pressupostos processuais, que são requisitos, tanto condições da ação quanto pressupostos processuais, são requisitos mínimos, são checks mínimos, são pontos mínimos que deverão ser observados por um demandante ao formular pretensão, ao direcionar pedido, ao direcionar requerimento ao Estado juiz de entrega de tutela jurisdicional ante a um outro jurisdicionado. O não preenchimento desses requisitos mínimos debilita a prestação jurisdicional. E são processos que são fadados ao insucesso. Se você não tem o preenchimento desses requisitos mínimos, o juiz não terá condições de enfrentar o mérito do processo. Então, toda a teoria processual ela é alicerçada no sentido de viabilizar que os magistrados julguem o mérito. E por isso, somente por isso, existem requisitos
mínimos requisitos materializados no campo processual pelos pressupostos processuais e no campo do direito de ação, as condições da ação para que uma relação jurídica de direito processual se desenvolva de maneira válida e regular, tendente à prolação de uma decisão, de uma sentença de mérito. Esses pressupostos processuais, eles estão previstos nos artigos 485, incisos 4 e 5 do Código de Processo Civil. Já as condições da ação estão previstas também no artigo 485, só que no inciso 6. As condições da ação, como muito provavelmente já devem ter sido visto pelos senhores em introdução ao direito processual, o Código ele trouxe duas condições da ação, o Código de 2015, que são a legitimidade ativa ou a legitimidade passiva, legitimidade ad causam, a legitimidade para figurar no polo passivo ou no polo ativo de uma determinada demanda. Há a necessidade que o demandado demonstre ser o titular daquele direito processualmente defendido, e há a necessidade de que ele demonstre que o demandado é o sujeito adequado, é o titular, é a pessoa adequada para figurar no polo passivo de uma relação jurídico-processual. Além da legitimidade de partes, você tem o interesse processual. O interesse processual ele está muito atrelado a um binômio necessidade-adequação. Então, de forma inegável, o demandante ele precisa demonstrar a necessidade de invocar o Poder Judiciário para dirimir aquela determinada controvérsia, e ele precisa também demonstrar que a medida judicial pleiteada é a medida adequada. Correto? O Código de 73 trazia também uma hipótese como condição da ação, que é a possibilidade jurídica do pedido. Mas a doutrina tendeu a transportar a possibilidade jurídica do pedido, parcela para o interesse processual e parcela para o mérito, né? E o exemplo clássico que eu sempre ouvi enquanto aluno da Faculdade Nacional de Direito, de impossibilidade jurídica do pedido, seria a cobrança de dívida de jogo. E eu nunca entendi por que ao invés de esbarrar numa condição da ação, o juiz não poderia dizer que aquele pedido era improcedente, porque a própria lei diz que há essa vedação. Então, parcela da doutrina deslocou a possibilidade jurídica do pedido lá de 73 para o interesse processual, no campo da necessidade de adequação, parcela deslocou para o mérito, essa que me parece mais adequado, né? Me parece que a impossibilidade ou a possibilidade jurídica do pedido se confunde com a análise do mérito da causa, com a análise do pedido. Falamos um pouquinho de condições da ação, só apenas para contextualizar. Vamos entrar especificamente na questão dos procedimentos, dos pressupostos processuais. Normalmente, eu costumo classificar os pressupostos processuais como pressupostos de existência e pressupostos de validade. Os pressupostos processuais são classificados como pressupostos de existência da relação jurídica processual e de validade. Aí é um outro plano,
né? A relação jurídica ela até existe, mas ela tem um vício que impede que ela se desenvolva de forma válida. Bom, pressupostos processuais de existência. Nós temos 3 pressupostos processuais de existência. Lembrem-se, falei aos senhores que a relação jurídica processual era formada pelos sujeitos do processo. E a visão dinâmica ou caleidoscópica do processo se refere à forma dinâmica e caleidoscópica com que esses sujeitos do processo se relacionam. Então, nada mais justo do que ter como pressupostos processuais de existência para que uma das características do processo é a concepção triangular, evidentemente que sem alguma das pontas desse triângulo, sem algum desses vértices, não sei se estou usando a expressão correta, tá? Eu estou, só fazendo um parêntese, eu estou revisitando tudo de matemática, porque eu tenho um filho de 8 anos, ele está no 4º ano e a gente está estudando tudo junto de novo. Mas a gente ainda não, essa lição de geometria ainda está, eu ainda não cheguei nesse ponto ainda, tá? Mas, sem nenhuma dessas pontas, não sei se é ponta ou se é vértice, enfim, é por óbvio que a relação jurídico-processual inexiste, né? Então, como pressupostos processuais de existência, eu gostaria de elencar aos senhores juízo, eu tenho que ter um juízo investido de jurisdição, ou seja, eu não posso ter uma relação jurídico-processual conduzida por uma pessoa que não foi aprovada no concurso público para a magistratura. Eu não posso ter uma relação, por mais qualidade que a pessoa tenha, eu não posso ter, eu não posso conceber a existência de uma relação jurídico-processual numa causa em que não haja um juízo investido de jurisdição. Eu não posso conceber uma causa de natureza civil que deveria tramitar na justiça estadual pelas regras de competência e investidura dedutíveis da própria Constituição, tramitando na Justiça do Trabalho. Então, a relação jurídico-processual aí é inexistente. Então, primeiro, juízo investido de jurisdição. Eu preciso ter um juízo investido de jurisdição. Se eu não tiver um juízo investido de jurisdição, eu estou inegavelmente compelido a afirmar que esta relação jurídico-processual é inexistente por ausência de pressuposto processual de existência. Segundo pressuposto processual de existência, eu preciso de partes. Na jurisdição voluntária, as partes elas são chamadas de interessados, porque não há um antagonismo entre elas. Mas aqui eu estou me referindo a partes no sentido mais lato, tá? Então, a jurisdição voluntária está contemplada assim por essa explicação, e quando eu falo partes, eu estou falando partes lato sensu. Eu estou falando partes como sujeitos parciais da relação jurídico-processual.
Se eu não tiver partes, ou seja, naquele meu exemplo da ação contra a operadora de plano de saúde ou contra o médico, se eu distribuo uma ação contra ninguém, esse processo é inexistente. Então, se eu só reclamo para o judiciário, olha, eu preciso ser internado, mas se eu não digo quem é que deveria me disponibilizar determinado leito e por que deveria, porque eu tenho um contrato de prestação de serviços médicos que me protegem, eu tenho uma pólice de saúde que me garante o atendimento. Se eu não indicar alguém como demandado, eu também não tenho uma relação jurídica processual existente. E nós vimos que, em virtude do princípio da demanda, eu não posso ter relações jurídicas processuais instauradas de ofício pelo magistrado. Então eu preciso do demandante. Terceiro pressuposto processual de existência é a demanda. Demanda é pergunta, já falei para os senhores. Demanda nada mais é do que o pedido, é a pergunta que é formulada ao Poder Judiciário. Eu não posso conceber uma relação jurídico-processual em que a parte discorra sobre um problema, mas não requeira ao Judiciário algum tipo de solução que decorra ou que seja adequada para a solução daquele problema narrado. O Judiciário ele não é um divã em que as pessoas colocam as suas angústias sem qualquer tipo de pedido formal ou de resposta do Judiciário. Então, os pressupostos processuais de existência são juízo investido de jurisdição, partes e demanda. Se não tivermos isso dentro de uma relação jurídico-processual, essa relação jurídico-processual inexiste. E esse processo está fadado a ser julgado, extinto sem análise de mérito, por conta do acolhimento ou por conta da verificação da inexistência de pressupostos processuais. Nesse plano, pressupostos processuais de existência. Pressupostos processuais de validade. Falei aos senhores que a relação processual ela é alicerçada naquele triângulo. E disse aos senhores que no plano da existência eu deveria ter um juiz investido de jurisdição. Para que a relação processual seja existente, basta que eu tenha um juízo investido de jurisdição. Agora, para que a relação processual tenha validade, além deste juízo ser investido de jurisdição, ele precisa ser o juízo competente para apreciar aquele determinado caso, de acordo com as regras de competência instituídas pelo próprio Poder Judiciário, através de seus códigos de organização, e também através da legislação infraconstitucional, através do Código de Processo Civil e das leis processuais, a Lei da Ação Civil Pública, leis que estabelecem critérios de competência para determinadas ações. Então, o primeiro pressuposto processual de validade é a competência do juízo e a sua imparcialidade. O segundo pressuposto processual de validade, lembra lá do pressuposto processual de existência que eu falei das partes? Quando eu falo das partes, se eu tiver partes, eu tenho uma relação jurídica processual existente. Agora, essa relação jurídico-processual só será, além de existente, válida no plano da validade se as partes demonstrarem capacidade para estar numa relação jurídico-processual. E aí dou a vocês o exemplo. Menor, ele é representado, né, em juízo. Ele não estou nem falando da figura da assistência, mas o menor ele é representado. O menor ele não tem capacidade processual
para figurar em juízo. Então, além de ter partes, para que uma relação jurídico-processual seja válida, estas partes precisam demonstrar a capacidade de ser parte, precisam demonstrar a capacidade de estar em juízo e, além disso, precisam demonstrar que possuem capacidade postulatória. E a capacidade postulatória numa relação jurídico-processual, ela se materializa através da constituição de um advogado, ou de um defensor público, ou de uma pessoa habilitada para postular em juízo. Recentemente, nós tivemos uma ADI proposta pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, no sentido de nacionalizar as medidas de restrição de circulação, o chamado lockdown. Eu não gosto muito dessas expressões porque elas não refletem essas transposições de expressões inglesas para o Brasil, elas sinceramente não me dizem muito. Mas vamos lá, o que eu estou querendo dizer com isso? Essa ADI, ela não teve um julgamento de mérito. O ministro relator, o ministro Marco Aurélio Melo, que inclusive é egresso da Faculdade Nacional de Direito, o ministro Marco Aurélio entendeu por bem extinguir aquela ADI, aquela ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo presidente Jair Bolsonaro, entendendo que o presidente Jair Bolsonaro não possuía capacidade postulatória para diretamente ajuizar uma ADI. Vejamos, o presidente da República é um dos titulares para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, por decorrência do texto constitucional. O que o ministro Marco Aurélio menciona é que ele, per si, não teria capacidade postulatória junto à corte. Ele deveria veicular sua pretensão através da Advocacia Geral da União. E por conta disso, por conta deste defeito de capacidade postulatória, a ação direta de inconstitucionalidade foi julgada extinta, sem análise de mérito, pela inexistência do pressuposto processual de validade, capacidade postulatória. Existem algumas demandas específicas que afastam a necessidade de constituição de advogados. Eu lembro de ter falado aqui do microsistema dos juizados especiais, até 20 salários você pode diretamente postular, a parte pode diretamente postular. E eu divido com vocês também o exemplo do habeas corpus, né? Que o paciente pode diretamente se direcionar ao Poder Judiciário. Terceiro pressuposto processual de validade. Lá na existência eu falei da demanda, não falei? Não basta, para que haja um enfrentamento de mérito, que haja demanda. A demanda, ela preenche um requisito, ela preenche um pressuposto processual de existência. Mas no plano da validade, esta demanda precisa ser regularmente ajuizada. E esta demanda precisa necessariamente observar o regramento, as regras de formulação de pedidos judiciais. E estas regras estão contempladas pelos requisitos da petição inicial. A petição inicial, ela possui uma série de requisitos legalmente instituídos para que você tenha uma canalização ou para que você tenha um correto enfrentamento do mérito da causa pelo magistrado. Então, se a demanda for ajuizada em não observância ou em desobservância aos requisitos instituídos à petição inicial,
esse processo será extinto, sem análise de mérito, por acolhimento, por inexistência de pressuposto, inexistência, perdão, por ausência de pressuposto processual de validade. Que pressuposto processual de validade é esse? A observância entre a demanda e as normas de materialização da demanda, que são os requisitos da petição inicial. Para concluir esta aula, quarto e último pressuposto processual de validade é a inexistência de fatos impeditivos ao enfrentamento do mérito. E aí eu peço aos senhores que leiam o artigo 485, inciso 5 do Código de Processo Civil. Nele diz que quando presentes litispendência, coisa julgada ou perempção, nestas três hipóteses, litispendência, coisa julgada e perempção, nestas três hipóteses, não estará preenchido o pressuposto processual de validade, a demanda não poderá, a relação jurídico-processual não poderá prosseguir e deverá ser extinta sem análise de mérito. Por quê, senhores? Porque na litispendência já existe um outro processo idêntico, processo este, que poderá ter um julgamento de mérito. Então, dois julgamentos de mérito sobre um mesmo caso não nos parece que seja razoável e não nos parece que seja adequado para o componente de pacificação social. Mesma coisa a coisa julgada. Se o judiciário já se pronunciou sobre essa situação envolvendo, sobre essa mesma relação jurídico-processual, não há necessidade de que o judiciário se manifeste novamente. Então, esse segundo processo, ele não será julgado, porque já houve um julgamento anterior em processo idêntico. E na preempção, nada mais é do que uma penalidade imposta ao demandado que ajuiza e abandona ações no sentido de movimentar a máquina do Estado sem qualquer tipo de interesse numa solução final. Então, meus amigos, concluímos aí mais essa aula e eu queria agradecer a vocês pela participação. Tenho recebido muitas mensagens. A ideia é que a gente receba isso mesmo, muitas mensagens, e todas as dúvidas serão alvo de esclarecimento, seja por e-mail, filarde@siqueiracasta.com.br, ou através de direct no Instagram, Hugo Filarde, ou também através do próprio canal no YouTube, Hugo Filarde. Fiquem bem.